Bitcoin hoje consegue se manter numa estrutura de alta e a gente tem um destaque para muita coisa acontecendo que é muito importante. A gente pode mudar a tendência daqui para frente. A gente vai analisar todos os dados como sempre, então você fica até o final desse vídeo e bem-vindo ao canal Investidor Modesto, tá? E eu já quero o seu like de antemão, que o conteúdo aqui hoje vai ser excepcional para você se preparar para a próxima semana, esse final de semana. Então deixa o seu like, que é a melhor forma de eu saber se você tá curtindo ou não o conteúdo, e eu sei que você tá. É o seguinte, nós estamos tendo o quê? No Bitcoin você pode já bater de cara que a gente tá tendo uma alta lateral. Essa alta lateral você pode interpretar ela como um canal de alta. O mais interessante que está rolando agora é que o Bitcoin não consegue descer a partir dessa região de 23 mil. Ele está condenado nessa região e a gente não está tendo o primeiro sinal de uma queda muito forte, que é uma recusa. Quando o mercado ele bate uma resistência importante, ele recusa de vez, é um péssimo sinal e a gente pode descer mais ainda. Assim como geralmente ele faz, você pode ver, ele bate e os próximos dias já seguem de candles vermelhos. E a gente não está tendo isso nesse momento e a gente ainda tem margem para buscar essa resistência desse canal aqui em cima. E o que mais fortalece essa tese é o simples fato do mercado não dar a mínima para essa meiuca aqui, para essa região do meio do canal, que é muito importante. Ela vai fazer uma divisão entre a força compradora aqui em cima e a força vendedora. Então, bom, a gente tinha uma chance de bater aqui nessa resistência e não conseguir passar de forma alguma, e o mercado, ó, não quis saber, já quis empurrar para alta. Isso é excelente, mas o destaque mesmo vai para S&P 500. Então o Bitcoin, o que é mais importante para a gente analisar e ficar esperto é que a estrutura de alta dele está muito forte, e hoje o dia, sexta-feira, um dia muito importante, vai conversar por que isso. A gente está tendo um doji, que é um candle de indefinição, não tem lado vencedor, nem comprador, nem vendedor, ninguém está ganhando. Isso é importante porque, cara, a gente está vindo de uma alta. Essa alta geralmente ela traz uma força vendedora muito forte, porque tem muita gente vendendo e não está acontecendo. Os compradores estão conseguindo manter esse candle em definição, isso é ótimo. E é melhor a gente ter um doji em cima do que, bom, ter um candle vermelho já recusando tudo. A gente precisa se manter nessa estrutura de alta. E agora eu trago vocês para o S&P 500, que é a nossa estrela aqui. Se você não está entendendo qual a estrutura que a gente vem conversando nos últimos vídeos, se você não sabe, é porque você não se inscreveu nesse canal, então agora é a sua hora, tá? E não é por mim, é por você, é muita informação valiosa que muda toda a sua percepção de mercado aqui. Eu faço isso de graça, só você clicar, se inscrever e acompanhar quando sai vídeo, cara. É simples e você que ganha com isso tudo. O que a gente tem? A gente tem uma estrutura de baixa no S&P 500, sendo colhida desde lá de trás, dezembro, início do ano. E o principal que a gente já conversou é a estrutura de alta que ele criou nesses últimos dias. Então, quando você tem uma estrutura de baixa, uma estrutura de alta sendo criada dentro da estrutura de baixa, isso aqui pode ser o quê? Um pullback ou um indício de reversão. E o que vai fortalecer a reversão? A gente quer uma reversão agora, a gente quer que o mercado mostre força. Só que tem um problema, né? A gente está tendo uma inflação muito alta lá na Europa, a gente está vendo vários problemas, crise, recessão, esse sentimento cada vez mais forte, e a gente já vai voltar para cá. E isso fortalece mais uma tendência de queda. É muito assunto negativo que vai empurrando o mercado para baixo e o clima vai pesando cada vez mais para os investidores. Mas a gente que já entende como é que funciona o esquema aqui, a gente fica com certeza muito mais preparado. Primeiro de tudo porque a gente tinha uma zona extremamente importante do S&P 500 que a gente brigou bastante para passar, que foi os 4.000 pontos. Cara, os 4.000 pontos é uma zona de resistência psicológica do mercado, é um ponto de divisão extremamente importante, e agora que a gente conseguiu passar nessa sexta-feira, a gente conseguiu confirmar o rompimento de ontem. Isso é importante, a gente conversou lá nos stories, se você não me segue lá, @DougTadeu aqui no Instagram, não dá esse mole, tá? Tem muita informação que eu passo valiosa no dia inteiro, você não precisa esperar eu lançar o vídeo para ter informação o dia inteiro metralhando de forma positiva aí você de informação sobre esse mercado, tá? Então olha só, o que a gente tem? A confirmação de um rompimento. Agora o próximo desafio, obstáculo, vai ser esse topinho que foi formado e esses fundos que formou aqui atrás. Ou seja, a gente já passou de a gente já conseguiu vencer um desafio nesse momento. Agora a gente tem outro, se manter acima dos 4.000 pontos e buscar regiões acima aqui do S&P 500. Então não se surpreenda se o S&P 500 fizer uma retração semana que vem para confirmar mais ainda esse rompimento e começar a criar um sentimento otimista. Lembrando que essa estrutura de alta no S&P 500 dá indício sim de um sentimento mais positivo. Mas Douglas, está acontecendo tanta coisa, recessão, a gente tem uma pressão inflacionária gigante, aumento de juros, eu sei.
E é por isso que a gente vai trazer isso aqui, tá? Amazon e Apple animam investidores, eles tiveram resultado no lucro muito positivo, apesar do contexto econômico geral. Então, quando você vê Amazon, Apple, empresas gigantescas do varejo indicando vendas aquecidas, o aquecimento nas vendas, cara, isso aqui indica que a economia, de certa forma, não está completamente destruída, não. A economia está minimamente aquecida, o suficiente para não ter um clima de recessão, apesar do PIB ontem ter sido negativo. A recessão técnica foi ativada, mas os dados econômicos que vão dar essa garantia se a gente tem ou não inflação, né? Um sinal técnico não indica muita coisa se na verdade está acontecendo outra coisa. Então, se você entendeu melhor, você pegou a ideia. Então, esse simples fato da gente ter uma das maiores empresas do mundo ainda conseguindo se manter no mercado com um lucro interessante em um contexto não muito positivo, isso é muito bom pra gente. Isso é bom porque o mercado não morreu, o mercado não tá em recessão, como a gente pode ver. Então, todo esse papo, quando você vê recessão, um monte de coisa rolando, você espera queda. E acontece que, bom, a gente tem o Plano B aqui, o criador do Stock to Flow, modelo Stock to Flow aqui, ele tá falando que a expectativa dessa recessão já está precificada, cara. Todo esse assunto que a gente vem falando de juros desde o início do ano, ela já está precificada, né? Ninguém vai esperar um negócio acontecer para fazer as vendas, até porque no Bitcoin a gente está vendo, a gente já presenciou, tá? O processo de capitulação, a venda sem nenhum tipo de pullback, e agora a gente está tendo o primeiro indício de pullback. Repito, desde março, meses seguidos de queda sem nenhuma alta, sem nenhum pullback, e agora chegou nossa hora. Enquanto no S&P 500 a gente não teve essa capitulação, a queda foi em formato de onda, o que é muito normal. Já no Bitcoin, a gente pode esperar que com isso tudo que aconteceu, com todo esse papo de macroeconomia, recessão, o mercado pode ter já precificado isso tudo e o pior cenário no Bitcoin já pode ter passado e agora a gente abre um novo momento do ciclo, que é uma tendência lateral para se preparar para o próximo ciclo, enrolando em alguns dias, meses, semanas, anos, para a gente iniciar a nossa nova pernada de alta e paciência, tá? E isso tudo aqui a gente vai acompanhando cada vez mais esse release aqui dos dados econômicos dos Estados Unidos para ver como é que tá a questão da economia. Por quê? Se a inflação, o preço do consumidor lá nos Estados Unidos começa a pesar, ficar negativo, quando a gente vê, vamos lá, empresas gigantes começando a ter uma retração grande nos lucros, você pode ver que realmente a atividade econômica do país dos Estados Unidos, dessas empresas, caiu bastante. Então fica muito mais fácil a gente crer que esse período de recessão chegou. Mas nesse exato momento do que está acontecendo, o mercado está se convencendo do contrário, não é à toa que os mercados já estão subindo. E se você está em dúvida, Douglas, por que a S&P 500 rompeu para cima, confirmou e o Bitcoin ainda está enrolando? Primeiro, tá? A gente precisa de um cenário muito mais favorável, tá todo mundo muito assustado ainda com o mercado a partir desse momento, a tendência de queda ainda se mantém, mas a gente tem que ficar esperto nos sinais. O mercado está esperando um sinal positivo do S&P 500 para realocar sua grana no Bitcoin, por isso que o Bitcoin ele vai ter um delayzinho para iniciar uma nova pernada, 25, 30 mil, como a gente conversou, nosso alvo do nosso pullback. Se você for aplicar aqui, teremos alvos aqui, tá? Eu vou desenhar isso de novo porque é excepcional a gente ter essa noção que os 29, 30 mil dólares é o nosso próximo alvo para fazer um pullback. Então isso está em aberto, é só o Bitcoin se manter nessa estrutura e buscar essa região conforme o S&P 500 vai dando abertura. Hoje, sexta-feira, vai fechar a semana para o S&P 500, sábado e domingo o volume negociado no Bitcoin vai ser menor, consequentemente você pode esperar muita coisa sendo construída esse final de semana, muitas notícias, muita volatilidade, por assim dizer, preparando para a próxima semana, que aí sim vai ser massa, porque a gente vai ter uma semana de confirmação de uma reviravolta no cenário macroeconômico e a gente quer ver isso. E o que fortalece e ajuda muito a gente é o DXY. Cara, a gente conversou bastante sobre o desenho que estava formando no DXY. Simplesmente, tá? Você pode perceber que a gente tinha um topo aqui e um topo aqui. Só que no RSI, índice de força relativa, não estava tão... A gente tinha uma divergência ali. Essa divergência mostra que a força compradora do DXY, o poder do dólar em relação às outras moedas, está caindo. E finalmente a gente teve a formação de um topo e o principal nesse momento, a gente rompeu uma linha de tendência aqui, ou pelo menos está quase rompendo uma linha de tendência de alta que vem ditando o poder do dólar, que vem crescendo nos últimos meses. E vamos lá. Se o dólar começa a criar uma tendência de baixa, que é excelente a gente romper esse ponto aqui, a gente começa a pensar o quê? Bom, as pessoas estão abandonando o dólar e entrando novamente
nos mercados voláteis arriscados, Bitcoin, S&P 500, então a gente pode ver o dinheiro voltando para os mercados, todos esses trilhões de dólares que foram retirados do mercado com toda essa queda dos últimos meses, eles podem voltar, isso é excelente. Então, com tudo isso acontecendo, a gente pode esperar um movimento muito positivo nas próximas semanas do mercado, visto que a próxima reunião do Fed para controle de juros e dados da inflação, se eu não me engano, são daqui a um mês. Então a gente tem semanas aí bem tranquilas, com o mercado digerindo tudo que aconteceu essa semana, de dados econômicos saindo, PIB, tudo isso acontecendo. E se realmente a gente tiver esse clima que está agora fixado, a gente pode ter as próximas semanas seguindo essa onda, o que dá espaço para a gente buscar os 26, 30 mil dólares no Bitcoin, mas lembrando, tá? Calma, porque a gente ainda precisa ter uma confirmação melhor, apesar do Bitcoin ter rompido essa linha de tendência de baixa que a gente vai ver aqui, que simplesmente é excepcional. A gente está rompendo nesse momento, então a gente vai esperar sábado, domingo, segunda, terça, para a gente conseguir confirmar de uma vez o rompimento disso com a ajuda do S&P 500, e aí, meu amigo, a gente consegue realmente bater o martelo na mesa e falar, agora o pullback chegou. Então, é o seguinte, tá? Se você não criou sua conta na Fimex, agora é a hora. Cria ali, tem muito recurso sensacional. Eu já passei minhas operações swing trade para essa corretora, eu mostro isso para vocês no nosso Instagram, e cara, eu não tenho nada a reclamar, eu só indico para você, porque eu não passo porcaria para você, eu realmente quero te ajudar em uma corretora bem feita como essa, com um suporte especializado para você que é BR, e qualquer problema que você tiver, é só falar comigo no Instagram sem problema nenhum, cara, que eu te ajudo, te passo para a equipe profissional deles lá para te ajudar. Isso é simplesmente um suporte especial que eles estão dando para mim, para passar para você, que no final a gente tem que se ajudar, a gente tá todo mundo no mesmo barco, a gente precisa saber remar, né, remar ali, pra gente surfar essa tendência de alta. Então, com isso, você tem que se inscrever nesse canal, deixar o seu like, comentar, faz o que você quiser, mas não me abandone, tá? A gente vai subir muito ainda nessa vida, nesse mercado que tá sensacional. Bom final de semana pra você, tamo junto e é nóis.